Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal M7 Sport, eu me chamo Marcelo. Desde já vou pedir para você se inscrever no canal, dar aquele like na nossa live. Vai começar mais uma live aí, vamos falar muito sobre futebol, rapaziada. Vou passar um resumão aqui do que a gente vai estar abordando na live de hoje. Vamos estar falando ontem sobre, vamos falar da derrota de ontem do Corinthians, né? Mais uma derrota aí do Corinthians na Copa Libertadores aí, um vexame aí do nosso timão aí. Vamos falar um pouco mais sobre a lista da convocação da seleção brasileira, né, rapaziada? Vamos estar falando aí das opções do Dorival Júnior aí para nossa fase aí eliminatórias aí contra a Colômbia e contra a Argentina. Vamos falar bastante aí sobre essa nova lista aí de convocação aí da seleção brasileira aí. Vamos estar debatendo bastante aí quem deveria e quem não deveria estar. Desde já vou agradecer vocês aí por estar participando da nossa live. Deixa o like e vamos que vamos para mais uma live aí. M7 Sports. Desde já agradeço todo mundo aí que estiver na live. É isso, rapaziada. Vamos falar muito sobre o timão. Nosso Corinthians aí acabou vacilando aí na Libertadores, passando o maior vexame que tem. Na Libertadores, Corinthians ontem foi muito triste para nós, torcedor corintiano. O Barcelona de Guayaquil dominou o jogo, aplicando uma pressão constante desde o início. Coroço abriu o placar de pênalti antes do intervalo. Na segunda etapa, Rivera ampliou, o Coroço fechou o placar de 3-0. Vamos falar agora da partida, né, rapaziada? Deixa um salve aí, você que torceu contra aí. Você que é corintiano aí, que torceu a favor aí. Manda aquele chat aí. Porque ontem pra nós corintianos foi muito triste. Realmente foi muito triste ontem pra nós corintianos. O nosso time ontem passou um dos maiores vexames aí que tem na Libertadores. E é isso, rapaziada. O Corinthians ontem não fez uma boa partida. Longe disso, né? Triste ontem pra nós corintianos. Então, nosso time ontem... Vamos começar aí a... Pra você que já tá na live aí, dá aquele like aí, chega junto. Então vamos começar, rapaziada, falando da partida de ontem. Barcelona de Guayaquil e Corinthians. Tinha grande expectativa aí que o Timão pudesse dar a volta por cima aí na Libertadores, depois do vexame da partida ruim que fez contra a Universidade Central da Venezuela. Então nós, torcedor corintiano, tava esperando uma partida melhor, tava esperando mais empenho, um time com mais garra, com mais determinação, um time que veio realmente para jogar Libertadores, coisa que a gente não viu ontem. Vamos começar falando da partida. O time do Corinthians entra em campo com 3 zagueiros, os 2 lateral, Mateuzinho e Hugo. Eu vou falar o time aqui do Corinthians que entrou de titular. Foi Félix Torres, Gustavo Henrique, o Pedro Choca, Mateuzinho, Hugo, Breno Bidon, Alex Santana, Garro, Memphis e Yuri. E Hugo no gol. Rapaziada, aí o Corinthians começa com essa opção de 3 zagueiros, né? E bem no começo da partida já deu pra ver que o time do Barcelona veio realmente pra cima, veio pra fazer o resultado. Então, muita pressão, estádio lotado. Aí nosso time no primeiro tempo tentou se defender, coisa que não conseguiu.
O time do Barcelona amassou o Corinthians, foram pra cima, tiveram um monte de oportunidade no primeiro tempo. Aí, perto ali dos 40 minutos, onde o Choca faz o pênalti, né? Numa infelicidade, um lance muito infantil para um zagueiro do Corinthians, para um jogo de Libertadores. E coisa que eu venho falando com vocês, né, rapaziada, já faz um tempo, né? Dessa zaga do Corinthians, de lances muito infantil, de lances muito bizarro, que coisa que um time de um time grande de futebol não deveria estar fazendo, né, rapaziada? Então, o lance do Pedro Choca foi um lance muito infantil. É um zagueiro bom, é novo, mas para Libertadores não tem esse tipo de coisa. Para Libertadores tem que vir com sangue no olho, tem que vir para ganhar, para brigar. E ontem o Choca acabou fazendo o pênalti antes de acabar o primeiro tempo. Um lance muito infantil, né? Onde o jogador do Equador lateral lá tava indo em direção à linha de fundo. Ele tenta antecipar a jogada e acaba cometendo o pênalti. O Corinthians volta pro segundo tempo. Ramon Dias mexe no time e acaba tirando o Félix Torres, que já estava amarelado, e o Choca, que fez o pênalti. Coloca Carrilho e coloca o Romero. Não, coloca o Maicon, né? Ele preenche o meio de campo, troca o Pedro Choca pelo Maicon. Aí preenche mais o meio de campo, o Corinthians tenta jogar mais, mas é um time ainda apático, é um time sem garra, é um time que para Libertadores não, como eu venho falando para vocês, é um Corinthians aí que já não tem muita tradição em Libertadores e acaba sofrendo muito, dando muito espaço pro time do Equador. Então a gente vê um time meio apático, meio devagar. Pra falar a verdade, o time do Corinthians ontem foi muito mal. E acaba tomando o segundo gol numa jogada onde o Barcelona de Guayaquil pareceu o Barcelona do Messi, né? Pareceu o Barcelona do Neymar. Pareceu o Barcelona do Guardiola. Colocou o Corinthians na roda, fez uma jogada, Maicon muito lento, dá o primeiro bote atrasado, depois dá mais 2 botes atrasados, sem necessidade. Aí a zaga do Corinthians também não tira nada. O André Ramalho muito fraco, né? Tecnicamente não é o mesmo André Ramalho do ano passado. Mas acaba tomando o segundo gol. Depois do segundo gol, a gente acha que o Corinthians vai pra cima, tenta, o Maicon mete uma bola na trave. A gente acha que o Corinthians vai voltar, a entrada do Romero vai evoluir mais o time, vai ter um time mais ofensivo. E na verdade, acaba tomando o terceiro gol. Um lance muito difícil, né? O Mateuzinho vai cobrar uma falta lá perto do escanteio. Ele cruza muito mal essa falta. A bola acaba sobrando no pé do zagueiro do time do Barcelona. E ele atravessa o campo inteiro, sem ninguém fazer uma falta, sem ninguém chegar junto. Cruza lá, o Hugo sai mal. Só escora a bola, a bola cai no pé do atacante, Coroço. E ele faz o terceiro gol. A partida do Corinthians, rapaziada, foi péssima ontem. O time do Corinthians estava muito ruim dentro de campo. A gente já vem falando um tempo aí desse time do Corinthians, que é um time sem alma, um time fraco, né? Então a gente espera mais como um torcedor corintiano, que jogo de Libertadores o time tem que estar mais atento, tem que estar chegando junto, tem que estar com mais garra, mais determinação para estar jogando esses jogos de Libertadores, que é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito complicado. E o time do Corinthians tá aí, tomou 3 gols, complica mais o jogo de volta. Expectativa para estar passando é 0, né? O torcedor corintiano praticamente sabe que a eliminação é certa, mas
Tudo pode acontecer, como é futebol, né? Pode acontecer uma virada histórica, coisa que o Corinthians precisa de uma vitória histórica que nunca aconteceu com o Corinthians na Libertadores. Então, o time do Corinthians vai ter que jogar muito, mas muito mais do que vem jogando. Vai ter que fazer 3 gols só para levar para os pênaltis e fazer 4 para conseguir a classificação sem ir para os pênaltis. Se conseguir 3 gols e ir para os pênaltis, eu acho que já tá numa boa, mas é um jogo muito difícil. O Barcelona é um time bom, é um time organizado, um time certinho, um time que tem bons jogadores, né? Principalmente ali na ponta ali, o Coroço, ele acabou com o jogo, né? Rapaziada, ele deitou ontem. Mateuzinho não marcou, não atacou, não conseguiu defender. Toda hora que ele ia pro ataque, o Coroço era, era um lance perigoso. O outro baixinho também na ponta direita do time do Barcelona deitou no jogo, mandou o brasileiro, acho que o nome dele é Leonard, né? Leonard de Souza parece. Mandou no primeiro no primeiro tempo no campo, no meio de campo, dominou o meio de campo. O time do Corinthians ficou muito sobrecarregado só com o Alex Santana, que está se recuperando. O Bidon, que é um jogador que eu falei para vocês, ele com a bola no pé joga muito, mas para marcar sem a bola não consegue defender, não consegue marcar. E ontem não era um jogo para ele, ontem era um jogo para jogadores mais experientes, para jogadores mais cascudo, que entende mais de Libertadores e um jogo mais físico, né? Então, eu vou começar agora a dar minha opinião aqui sobre o jogo e sobre a escalação que o Ramon começou, né? Para começar pelo Ramon, o Ramon tá... Depois a gente vê a entrevista dele logo após a partida e ele tá achando que a torcida do Corinthians deve alguma coisa para ele. Porque o ano passado ele conseguiu salvar o Corinthians do rebaixamento, conseguiu salvar o Corinthians de um momento muito difícil, muito delicado, mas ele tá achando que a torcida do Corinthians deve alguma coisa para ele, ou que o Corinthians deve alguma coisa para ele. Ele citou até que tem 27 jogos aí, 27 vitórias, alguma coisa assim. Mas quando a gente vai ver assim, vai olhar assim, jogos importantes que é para ele estar ganhando, que é para o Corinthians estar vencendo, ele dá uma pipocada. Ele monta mal o time, escala mal o time, sempre quando o time tá precisando dele. E um jogo difícil, um jogo complicado, ele vai muito mal. Foi assim contra o Flamengo na Copa do Brasil, foi assim contra o Racing na Sul-Americana, foi assim nesse Paulista contra o São Paulo, foi assim nesse jogo contra a Universidade Central, foi assim. Então, ele quando precisa mexer no time para melhorar o time, ele não consegue. Aí ele tá achando que o Corinthians deve alguma coisa para ele, que a torcida do Corinthians deve alguma coisa para ele. Desde quando ele entrou no Corinthians, ele conseguiu salvar o Corinthians da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? A verdade é que ele é pago para isso, ele foi chamado realmente só para tirar o Corinthians daquela situação, conseguiu, parabéns para ele, fez um ótimo trabalho, mas esse ano a gente vê o time do Corinthians muito mal. Tem vencido alguns jogos contra time pequeno, mas a gente até hoje, desde quando começou essa temporada, a gente não viu nenhum jogo grande do time do Corinthians, a gente não viu nenhuma partida boa do Corinthians, nenhuma partida excelente partida do Memphis, nem do Yuri, nem do Garro. O Garro, depois que perdeu a camiseta 8, alguma coisa aconteceu, não é o mesmo jogador. E se eu fosse o Fabinho, eu ia até o Memphis e pedir a camiseta 10 de volta pro Garro, porque ele com a 8 não funcionou, não deu certo, é outro jogador, irreconhecível o Garro com a camiseta 8 do Corinthians. Depois que foi trocada a camiseta, é um outro jogador. Não mudou, mudou muito, né, rapaziada?
Então, pra você aí que pensa que nem eu, que ele tá meio magoadinho que perdeu a camisa 10, eu acredito que deve ser isso. Não tem outra explicação. Um jogador que tem tanta qualidade que nem o Garro tá tão mal assim nessa temporada. O lance lá, teve um lance no primeiro tempo onde ele consegue uma arrancada, um contra-ataque milagroso, né? Pelo time do Corinthians, ele não consegue dar o passe pro Yuri, ele não consegue levantar a cabeça. Ele corre até a área, aí na hora que ele olha o Yuri, ele não consegue fazer o passe. Então, pra você aí, torcedor corintiano aí, quero ver o que você achou aí dessa atuação no Garra aí. E das atuações dele depois que ele deixou a camiseta 10 do Corinthians. Aí voltando a falar um pouco mais de Ramon Dias. Aí o Ramon Dias ele inventa em um jogo muito difícil ontem pro Corinthians. Ele quer inventar de colocar 3 zagueiros. Até entendo a lógica dele, mas eu acho que não é o momento de mudar a estrutura do time. Não é o momento de mudar o jeito de jogar do time. Não tem tempo para fazer esses treinamentos com 3 zagueiros. Não tem tempo para isso. É um jogo em cima do outro. É montar o time certinho, deixar como tá. E com os melhores, né? Que nem ontem pra mim. Deveria ser o Gustavo Henrique e o Choca. 2 zagueiros. Mateuzinho. O Hugo. Fica difícil pra gente que é corintiano falar o Hugo ou o Bidu. Acho que se pudesse juntar, fazer uma fusão aí dos dois aí, seria melhor. Mas como só pode escolher um, acho que talvez o Hugo defensivamente vai melhor mesmo. Mas aí o Hugo devia ir Maicon, Carrilho e Alex Santana. Esse deveria ser o meio de campo, já que o Martins sentiu, não poderia jogar. O Ranieri tá lesionado, não poderia jogar. Então o Maicon de primeiro, Carrilho e Alex Santana. Alex Santana não vai bem de primeiro volante, ele não consegue desenvolver tão bem quanto ele faz na função de segundo. Aí Garro, Memphis e Yuri. Deveria continuar com o mesmo losango. Carrilho para segurar mais a bola, Alex Santana para ajudar na marcação. E esse deveria ser o time do Corinthians aí. Na minha humilde opinião aí. E ele força demais com 3 zagueiros. Félix Torres, Gustavo Henrique e o Choca. O Choca foi infantil, cometeu o pênalti, mas ele não seria substituído se não tivesse cometido o pênalti. Aí ele troca, ele coloca o André Ramalho. O André Ramalho entra em campo pesado. O André Ramalho não é o mesmo. Estamos esperando ele voltar aí, de férias aí, porque ele até agora não voltou. Então, aí o Ramon Dias tenta... O Ramon Dias ele tenta organizar o time no segundo tempo, mas aí já é tarde, né, rapaziada? Pra falar a verdade aí, o Alex já tava cansado, o time já tava todo cansado, correndo muito pra trás, marcado muito, só correndo atrás da bola. O time cansa. Ele devia entrar com 2 zagueiros e 3 no meio de campo, 3 volantes, como ele vem fazendo, e só colocar as peças certas só. Precisava só fazer isso. E ele gosta de inventar nesses momentos tão que o Corinthians precisa fazer um resultado em jogo de Copa. Ele gosta de inventar. Foi que nem no ano passado contra o Flamengo. O time jogava de um jeito, o time estava organizado de um jeito, e ele me inventa colocando Garro e Coronado no time. Aí o Corinthians abre o meio de campo contra o Flamengo, toma gol, não consegue se recuperar e acabamos perdendo a Copa do Brasil por conta dele. Então toda vez que o Ramon precisa mostrar que consegue colocar um time competitivo, ele faz totalmente ao contrário. Ele bagunça a formação do time, ele bagunça o jeito do time jogar, e quem sofre aí é só o time do Corinthians.
E ele tá achando que o Corinthians deve alguma coisa pra ele, né? Eu não sei se o salário lá tá atrasado, mas pelo jeito aí, vai saber, né? Mas o Corinthians, o torcedor corintiano não deve nada pra você, Ramon Dias. Nada, nada, nada. Você salvou o Corinthians aí, não foi menos que a obrigação. E é isso, rapaziada. Aí vamos colocar aqui um pouco do lance aí do lance aí do Choca, né? O Choca faz um pênalti. Pra gente tá discutindo aí como um jogador consegue fazer um lance desse, né, rapaziada? Um lance muito infantil aí do Pedro Choca. Custou caro aí. Principalmente pra gente que é torcedor corintiano, né? Mas comenta aí, manda aí no chat aí o que você achou dessa escalação do Ramon Dias aí. Se era isso mesmo que tinha que fazer, 3 zagueiros, fechar a casinha, ou ele foi muito mal aí. Ou ele foi muito mal aí na escalação do elenco aí. Então, rapaziada, esse aí é o lance do pênalti, né? A gente não pode rodar tudo o lance aí porque são imagens aí da Globo, né? Então a gente não pode mexer com essas coisas aí, senão o canal cai, hein? Mas esse é o lance do pênalti, onde a gente consegue ver certinho pra onde o lateral tava indo sozinho pra linha de fundo, sem necessidade nenhuma de ele estar chegando desse jeito, cometendo a falta. Então o Choca aí foi muito mal, né? O zagueiro do Corinthians foi mal demais. É um zagueiro novo, vai adquirir ainda muita experiência, mas foi muito mal no lance aí o Choca. A gente consegue ver, tava certinho aqui, ó, defesa montadinha, bonitinha. E sem necessidade nenhuma, o cara indo pra linha de fundo. Isso até na quebrada no amador assim, a gente fala, pô, mano, deixa o cara aí pra linha de fundo sozinho, só cerca.
e coisas que ele deveria fazer. E ele, como um zagueiro do time grande assim, time do Corinthians, acaba cometendo um pênalti muito infantil aí. Infelizmente pro torcedor corintiano aí custou caro, né? Então é um lance muito infantil, rapaziada. Queria até poder rodar aqui certinho pra gente ver, mas a gente não pode, né? Mas tem muito vídeo aí na internet que vocês conseguem ver, principalmente no Instagram aí, onde o menino consegue fazer o gol. O Coroço que deitou ontem pra cima do time do Corinthians. Ainda tem um gol anulado, né, rapaziada? Aí tem um gol anulado aí que era pra custar mais caro ainda. O gol anulado aí. Qual a opinião de vocês aí em cima desse gol? Foi certinho aí, o juiz o juiz fez certinho, o VAR fez certinho aí. Realmente o jogador disputou a bola, estava impedido, teve que voltar, teve que dar impedimento. Esse é um lance muito, foi muito polêmico, né, na partida de ontem. Queria saber da opinião de vocês aí, o que vocês achou aí desse lance polêmico aí? Se é isso mesmo, o juiz tá certo, tinha que estar anulando o gol do Corinthians, o gol do Barcelona. Foi gol contra aí do Gustavo Henrique. Essas são umas das polêmicas aí que teve ontem na partida, né? Teve uma também que é um lance de pênalti, né, rapaziada? Um lance de pênalti aí um lance de pênalti bem no comecinho da partida, né? Se a gente acha aqui o lance. Não, todo lance que eu for colocar aqui, ó, é o jogador correndo tudo pra trás, ó. Tudo pra trás. Não tem um lance aqui do time do Corinthians que os jogadores não tá correndo pra trás. O time que tá correndo toda hora pra trás é sem marcação no meio de campo, sem meio de campo. Acaba acontecendo isso mesmo. Esse é o segundo gol aqui, ó. Ó, esse é o segundo gol. Olha o tanto de jogador que tem do time do Corinthians. Olha o tanto de jogador que tem dentro da pequena área. Tem 3, ó. Gustavo Henrique, Mateuzinho, Ramalho. Aí tem Carrilho, Bridon. Lá na grande área tem o Romero. Olha o tanto de jogador. E ainda o Corinthians consegue tomar o gol. Aí fica difícil. Ramon Dias, eu acho que já deu o que tinha que dar aí no time do Corinthians. Sempre achei que ele foi um técnico pequeno aí pro time do Corinthians. Mas como ele ganhou várias consecutivas ano passado, né, rapaziada? A gente dá uma moral, né? Mas eu acho que já deu o que tinha que dar. Acho que já era aí. Ramon Dias aí, muito obrigado aí por que você fez aí, mas esquece. Augusto Melo aí tem que ir atrás aí, Fabinho tem que ir atrás aí de outro técnico aí pro time do Corinthians. Apesar que não tem muitas opções aí, mas com o Ramon Dias eu acredito que brigar por título o Corinthians não vai brigar. Vai ter um elenco caro e não vai estar brigando por título nenhum. A defesa tá muito mal. Ó. Olha o tanto de jogador que tem na pequena área. E eles não conseguem tirar.
tem dois atacantes e um com a bola. Tem dois atacantes aqui na pequena área e consegue tomar gol ainda. Muito mal o time do Corinthians. Esse aqui é o lance do gol, ó. Ó o Hugo. O Hugo sai mal, né? O Hugo saiu mal contra a Universidade Central, né? Sai mal de novo. Ele dá um tapa, a bola quase sobe pra esse aqui já de primeira. Mas depois sobe pro outro que tá vindo lá de trás. O Coroço. Aí não tem jeito. Aí sai o terceiro gol. O time do Corinthians tomando 3-0 na Libertadores, sendo massacrado por um timinho do Barcelona de Guayaquil. Um time muito bom, muito organizado, mas financeiramente não tem o mesmo potencial que o time do Corinthians, né? O time do Corinthians tem mais investimento, mas se tratando de bola, de jogo, ficou muito para trás aí nosso time aí, time do Corinthians. Mas é isso, rapaziada. Desde já, vamos ver aí o superchat aí, o que vocês acham aí desse jogo aí. Vou ver a opinião de vocês aí. O que vocês acharam aí desse jogo aí do Corinthians aí? Como é que foi essa... pra vocês aí, o torcedor aí, corintiano principalmente. Ah, o Sérgio mandou aqui, ó, um chat aqui. Perder até aceite, né? Mas 3-0 não, né? Um time como o Corinthians tá perdendo de 3-0 aí não vira, né? Eu achei que não deveria nem estar perdendo de 1-0. No começo da partida eu achei que o Corinthians já devia estar indo pra cima, voltando no segundo tempo já com o Romero, já com 3 atacantes, mas não foi isso que aconteceu. Mete mal o Ramon Dias, já deu o que tinha que dar. Eu também acho, sério, 3-0 é muito aí para um time do Corinthians aí, com a estrutura que tem, com o investimento que tem. Rapaziada. Aí tem mais seleção brasileira aí pra gente tá entrando aí na resenha. Vamos ver a escalação aí. Vamos ver os chamados aí, os convocados aí do Dorival aí.